Eu tenho certeza que Deus está te abençoando. Tá certo? Então, o fingimento foi inaugurado lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Quando o homem pecou, aí ele olhou para Eva e disse: eita, cadê tua roupa? Ela disse: que roupa? Ele disse: e tu que está no... Ele disse: que eu? Aí quando olhou, os dois estavam... Essa linguagem nordestinês, você não vai achar em Bíblia nenhuma, tá certo? É preciso morar aqui no Nordeste pelo menos 50 anos para ter essa claridade da interpretação nordestina de dizer as coisas. Viu? Até esse jeito cantado. Você já pensou esse galego aqui falando inglês com esse sotaque nordestino e o povo sem entender nada, porque o meu sotaque é pior do que qualquer, entendeu? Os brasileiros já têm dificuldade, imagine aí um americano. Então, desde aí, vamos fazer uma roupinha pra gente, vamos contratar um alfaiate, que alfaiate não, a gente é alfaiate mesmo, eu faço para tu faz para mim, e fizeram um fingir, vamos fingir. Aí botaram uma roupinha de folha, tá certo? Solução era, não foi solução não. Quando eu chegou, ele disse: roupa feia, isso aí não cobre nada, tá? Feia, não é nem da moda. Vou fazer uma roupa que vai cobrir vocês aí, fez de pele de animal, que é outro sermão, não é o caso aqui, tá certo? Foi o primeiro alfaiate, né, do Éder. Né? Então, esses homens aqui estão fingindo, porque isso é uma coisa que vem desde do tempo antigo. Os gregos chamam esse de profases, PHASIS, profases, quer dizer fachada, tá certo? Então, a gente vive hoje no mundo de fachada. Você compra um negócio, aí tem a imagem lá, quando chega é um brinquedo. Você compra um negócio, uma roupa, a gente vê direto nas mulheres mostrando, né? A roupa só vai até o pescoço, tudo é fachada, tudo é para tirar vantagem, tudo é para enganar. E outra coisa, esse navio, embora seja chamado de navio egípcio, pela estrutura dele, ele é um navio do exército romano. E uma pessoa deserdar do exército romano é desviver. Uma pessoa abandonar um navio romano, ele seria desvivido antes de qualquer julgamento. Então, a opção dos caras de fugirem pela desistência já trazia condenação duas na vida dele, porque eles iam enfrentar a tempestade do lado de fora. Se dentro do navio estava ruim, imagine num barquinho de madeira, sem motor, sem nada, sem vento, sem vela, sem nada, e pedra. Então, ia desviver tanto dentro d'água, como ia também, se os guardas pegam, eles iam. Mas aí a desistência, o diabo apresenta, né, como sendo uma coisa... o abandono do navio romano era traição com pena de morte. E a mentira que o diabo coloca no meio das tempestades tem umas aparências que parecem assim bem atrativas. Quando você estiver nas dificuldades, querido, busque a Deus. Ora a Deus. Ele não só vai te dizer a resposta. Deus é a resposta. O inimigo não quer isso. Ele quer que você tome iniciativas impulsivas e que não vai ter o resultado que Deus quer que tenha. Se está na tempestade, está balançando, está vivo. Mas estava na tempestade balançando, mas está vivo, querido. Afundou? Não afundou não, mas está balançando muito. Mas está no controle, tá certo? Então, quando vem uma tempestade na vida da pessoa, a pessoa entra no modo de sobrevivência, de medo, né? E eu já tenho falado, eu procuro falar numa leitura do Antigo Testamento, do livro paralelo, da psicologia. Então, eu vou fundamentando para o cara não ter para onde fugir. Mas a palavra por si só é suficiente. Mas, às vezes, a gente está vivendo num mundo tão diversificado e de pessoas de tantos conhecimentos que você tem que dizer, olha, você não está falando com analfabeto, não. Tá certo? Então, quando a pessoa entra no meio de uma tempestade, coisas que estão no DNA da pessoa. Você já escutou da sua mãe, vai viajar, já foi no banheiro, já foi fazer o número 1 ou 2, já fez, já tomou água,
Por quê? Porque vai no modo de viagem, de aventura. Isso é porque é tradição antiga. Não, tem um segredo por detrás, tá entendendo? Por que é que tem que urinar? Por que é que tem que fazer outra coisa? E antes de pegar a estrada, tem todo um simbolismo, tem todo umas informações atrás, tá certo? Então, no meio da tempestade, a razão é desligada. Eu falei no avião. Eu viajo, hoje eu viajo com o dinheiro dos outros, né? Da minha filha. Quando sobra alguma coisinha minha, eu pago. Mas geralmente é quem quiser que pague para mim. Eu fui para os Estados Unidos, não foi eu que paguei, não. A minha filha e pagou lá. Mas durante muitos anos a repartição pagava. Então eu viajo de navio, de avião, essas coisas, há muitos anos. Muitos anos. Mas eu sei que na hora do movimento mesmo, a gente tá. Coisa chata, aquela aeromoça tem 2 saídas aqui, 2 no meio, 2 na cauda. Aqui no teto tem uma luz, aqui no chão tem uma luz, em cima de você tem uma máscara, debaixo de você tem um bote flutuante e não sei o quê. Comece o rebuliço mesmo de verdade para ver se você se lembra de alguma coisa. Precisa da orientação dela. Calma, 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 aqui a lista no chão. E a água entrando e você lá vai. Isso não é profecia, não. Eu estou dizendo que é uma realidade. Tá? Na hora do desespero, a razão é a última coisa que fica com a gente. Tá certo? Então, a razão é desligada, né? Então, eles passaram 14 dias, podiam ter buscado a Deus. Paulo estava buscando a Deus. E o barco não fundou, não. Disse que estava na tempestade. Essa tempestade era só nesse barco, pastor? Eu acho difícil uma tempestade só em cima. Aquela hienazinha do desenho animado, que é só a nuvenzinha na cabeça dele. A Bíblia diz que quando vem para todo mundo. Tá certo? Bons e maus. Como quando vem a bênção, Deus não separa a cerca, não. Tem gente que tem ódio disso, né? Meu inimigo vai ser abençoado, né, querida? Deus não faz acepção. Quem faz acepção é o julgamento da gente. 14 dias, né? Buscando se salvar, mas não buscavam a Deus. Né? Eles buscavam salvar a própria pele, mas esqueceram de buscar aquele que tem poder sobre aquilo que estava infringindo sobre a vida dele, né? Eu falei no Jardim do Éden, o plano A era ouvir a Deus, obedecer a Deus. O plano B era a folha, a fachada, como diz os filósofos, né? A língua culta, né? A fachada, o dissimulado, o fingimento, né? Quer dizer, o plano A... E aí eu fui olhar uma coisa que é interessante. O Deus é o alfa no alfabeto. Deus é o alfa e o ômega. Quer dizer, o princípio e o fim. O plano A é o princípio de Deus, o plano de Deus é o melhor plano para a minha vida e para a tua vida, tá certo? O plano de Deus é infalível para mim. Mas tem tempestade. Vou dizer de novo, querido. Tempestade é na terra. Ela vem, não. Tá certo? O plano de Deus não falha. E o homem, ele tem os planos. Pronto, José, ele tinha serenidade no coração. Eu me comparo com José nesse ponto. Eu nunca almejei coisas assim, eu não tive grandes anseios. E eu nunca fui muito de planejar, eu fui muito de me esforçar. Mas eu não tinha metas. Eu sou de outra geração. Eu tinha que correr atrás e fazer tudo que tinha que ser feito com aquilo que eu tinha. E foi assim que eu fui chegando e Deus viu minha pouca habilidade nessa área, me orientou para a direção correta e eu procurei fazer tudo de uma maneira melhor que eu podia ser feita e graças a Deus deu tudo certo. Tá certo? Então... E os irmãos de José tinham planos muito ruins para ele e executaram esses planos muito ruins. Mas o que prevaleceu foi o plano inicial de Deus para a vida de José. Tá certo? Em Isaías, capítulo 7, versículo 5, houve uma conspiração contra Judá. E ele disse, olha, isso nunca acontecerá. Vai prevalecer a vontade de Deus. Isso é uma palavra profética. Então, estou falando de cena... Esse aqui eu até anotei, é Provérbios 19, 21. Eu tenho aqui, mas eu quero ler. Diz assim:
Há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Aí eu vou acrescentar, na sua vida e na minha vida. Viu? Há muitos planos. O homem faz, e Deus chama de rascunho, e o que ele planeja, ele chama de decreto. É melhor o rascunho do homem. Eu não sei agradecer, não sei apertar nada. Eu fico só vermelho e dou esse sorriso, que eu não sei fazer outra coisa, eu não sei fazer. Mas vocês ficam à vontade, podem comentar, podem... tá certo? Eu não sei, tá certo? E o mundo está cheio... Hoje, então, cheio de emboscadores, né? Gente com inveja, gente de índole má, gente interesseiro, gente maquinando, gente contra a nossa casa, contra o nosso lar. É diferente. É diferente. Contra a nossa família, tá certo? Contra o seu ministério, né? São os laços do passarinheiro, né? E por detrás tem a TV e a mídia investindo com muita força. Porque eu tinha... Eu acho que eu não vou falar disso hoje, mas eu estou pesquisando as diretrizes de muitas coisas que está chegando no Brasil, que está separando o homem da mulher. Não estou falando de matrimônio. Está separando o ser humano, o homem da mulher, a mulher do homem, o homem da pessoa que se identifica gay, da mulher que se identifica gay, do branco, do negro. Uma pessoa como eu, não, olá, Marco, uma pessoa como eu, então, certamente não pode existir, eu vou ter que desistir, não é desistir, desistir, porque eu sou filho de um homem negro, muito negro, né? Um ex-combatente da Guerra Mundial, e minha mãe uma loura. Então, eu acho que eu não posso mais, nessa geração do Brasil, eu sou um ser que não pode existir porque eu sou mestiço. Então, provavelmente, eu não vou... eu não estou... Aí fui pesquisar e tem as razões, tá certo? Tem interesses, muitos interesses por detrás, tá certo? Então, e a gente precisa estar blindado, como Paulo estava nesse barco, dos interesses de pessoas que você não tem, nem tem como lutar, nem sabe quem é. É igual o diabo. O diabo, eles estão colocando o diabo como uma figura filosófica, um conceito, e o diabo não é mal. Isso aí é interpretação. E tem uma coisa, está saindo no Brasil, inclusive, isso é discriminação religiosa, porque somos todos laicos. Mas laico não quer dizer que ninguém tem, que ninguém crê, não é definido. Não, mas isso aí é agnóstico, somos laicos, mas não pode ser cristão, porque é preconceito, é judaico-cristão, e vão separando. Meu Deus, por que estão separando tanto no Brasil? Estou falando de casamento, que também é afetado, tá certo? Então, a gente precisa estar blindado nisso. Aí eu falei do decreto de Deus. Ele diz, aquele... Então, é todo mundo? Não. No meio de todo mundo, se for um caminhão, uma montanha, uma centena de milhares, então cada um desses centenas de milhares vai ser aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra aquele, se você estiver nesse lugar de proteção, a sombra do Onipotente descansará de quê? De alguma coisa que esteja cansando. Como essa tempestade. Não estava afligindo? Paulo estava lá, não estava dentro do barco também? Certamente estava molhado igual os outros. Estava sem comer igual os outros. Estava balançando, estava chacoalhando, estava todo escutando os gritos. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, ele chegou a olhar e disse, olha, se você deixar eles fazer isso aí, eu estou saindo daqui condenado. Ele não quis ofender, porque ele ia dizer, nem vou morrer aqui, nem vou morrer lá, entendeu? Para humilhar. Se fosse eu tinha dito, só para... Já estava mesmo... Rapaz, olha, eu vou dizer um negócio, nem vou morrer aqui, você está entendendo? E também não vou morrer quando chegar lá, não. Você vai ver, não vai dar nada. Papai, você vai me livrar. Mas Paulo é uma pessoa educada, um homem culto, muito sábio, um filósofo, um profundo conhecedor de todos os idiomas e ciências da época, etc. Então, ele tinha uma maneira
cristã de falar, tá certo? Aí ele disse, olha, se vocês deixarem eles cortar isso, vocês vão morrer, vocês. Ele apontou o dedinho, a Bíblia não fala o dedinho, mas ele diz, vocês. E quem fala no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tinha mão, boca, olho e tudo. Então, agia e movia do jeito que eu estou movendo aqui, tá certo? Então, o decreto de Deus para a tua vida, tá a tempestade, aquele que habita. Quem habita não visita. Eu estou guardado em Deus, compadre. Eu me lembro uma vez que sempre, eu disse que eu sempre procurei me esforçar muito. Se o cara desse 19 pessoas, eu dava 30 de produção. Se o cara desse tantos processos, eu dava o dobro. Para me amostrar, não, você não tem como se amostrar no Nordeste engrandecer. Você não tem como passar 36 anos. É porque eu sabia que eu estava fazendo a diferença na vida de pessoas. Não era repartição. Eu vou dar o meu melhor na vida dessas pessoas. E fazia isso até o último dia que eu trabalhei. Entendeu? Com hernia de disco, depois do acidente, 3 hernias de disco, 12 vértebras degeneradas e eu em pé. E a impressora, eu acho que a impressora foi o dia mais feliz da impressora. Foi no dia que eu me aposentei, que ela disse, graças a Deus, esse homem nem se senta. Eu não me sentava, eu digitava em pé e botava para moer. Entendeu? Todo mundo, quando dava a hora do expediente, juntava a sua maletinha, vazava. Eu dizia, enquanto tiver gente aqui, eu não saio. E eu não ganhava 10 centavos por ele, porque eu estava fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, quando eu pedia como pastor, aí eu precisava ir para tal cidade. Lógico, eu funcionário federal, eu tinha que perguntar ao superintendente. Aí chegava lá, seu superintendente, você me libera para mim e tal? Aí os que eram mais antigos do meu tempo, assim, que me conheciam de mais tempo, sempre me liberava. Não, vai fazer o quê? Rapaz, é da igreja, eu fui... Deus abençoe. Deus abençoe. Fernanda Montorio, Deus abençoe. Ele sabia que era da igreja, liberava. O problema é quando eu queria vir embora desse canto, porque minha mãe estava na capital. Então, depois de alguns anos, você pode voltar. Aí, quando eu queria voltar, o cara... Aí, uma vez, o superintendente disse, não, a procuradoria disse que não pode abrir. Você é imprescindível. Eu sou o quê? Você é imprescindível. Quem foi que disse? Não, porque não tem quem faça o que você está substituindo aí, porque não sei o quê, vai precisar de não sei quantos estagiários e não tem notebook. Rapaz, eu não estou perguntando isso não. Você não gostou quando eu vim para cá? Não sei o quê, vai avaliar. Esse ano não vai não, ele vai. Por isso que eu disse, se eu estivesse nesse barco, eu tinha passado o dedo para os guardas, assim, eu tinha apontado para os guardas. Eu cheguei para o superintendente, eu disse, olha, amigo, eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou, tá certo? E você se pegue na sua decisão, porque eu vou apresentar diante de Deus, eu e você. Se eu tiver errado, Deus me tira. Se você tiver errado, ele vai te tirar. E o homem assinou. E eu não sei porque que eu falei isso. Foi uma vaidade? Não, mas eu tinha que voltar, entendeu? Minha mãe tinha levado uma queda, aí já idosa, aí cortou o pescoço com um prato. Tiveram que arrombar o portão para... Aí eu vim dessa cidade que eu estava para Natal, voando no carro. Fiquei desesperado. Não, está na hora de voltar. E graças a Deus, cuide do seu pai e da sua mãe. Eu não sei nem em que estado do país você está. Cuide do seu pai e da sua mãe, que você está fazendo uma coisa muito boa. Viu? É o único canto que tem promessa para a pessoa viver muito... diz assim, aquele que honra seu pai e sua mãe. Se você cuidar do seu pai e da sua mãe, tem promessa de vida longínqua com a bênção de Deus. E o que é que essa mídia e a televisão ensina? A fazer as coisas que estão fazendo hoje. Está errado, tá certo? Isso aqui não é um conselho social do professor Marconi, doutor Marconi, não é isso. Aqui é um homem de Deus, um filho que não tive pai, minha mãe me criou, né? Meu pai morreu, já falei isso aqui. Aquele que habita, deixa eu voltar. Então, o plano B do marinheiro era viver? Não, era desistir. Por quê? Porque estava vivo dentro do barco. Vai entrar no barquinho, o barco grande está saculejando. Eu vou entrar dentro de um barquinho menor, sabendo que tem pedra, de noite, que não dá nem para ver. Eu já nadei de noite, e quando chega perto da pedra, você tem que sair quase nadando e boiando, porque a gente pegava um negócio chamado aratu.
Quem sabe das praias lá que eu estou falando, e é de noite, e é escuro, você não vê a areia da praia lá, você vai seguindo o cara que tem mais experiência. Se ele errar, acabou o negócio. E a gente nada feito cachorrinho, porque você não pode dar uma abraçada, porque pode ter uma pedra e você, aquelas pedras tudo carrapichenta. Então, uma pedra daquela pegando num barco, tchau. Então, o plano B deles era desistir, né? E o diabo, o pai da mentira, até uma pessoa chegou, comentou no YouTube, pastor, quando Jesus disse, o diabo veio para roubar, matar e destruir, ele está fazendo menção aos falsos pastores. Aí eu digo, agradeci a gentileza do comentário, etc. E fiquei feliz com o comentário, mas também acrescentei que Jesus citou uma realidade. Ele estava falando dos fariseus, dos maus sacerdotes, mas ele usou como parâmetro o diabo. Que Jesus disse que esse aqui veio roubar, matar e destruir. E os sacerdotes certamente estavam querendo fazer a mesma coisa. É o que a interpretação que ele fez. Literalmente é isso, mas a Bíblia nunca é literal, tá certo? Mas eu achei maravilhoso. Quem quiser discutir ou falar qualquer coisa no meu sermão, eu vou botar coraçãozinho, joinha e vou agradecer, tá certo? A mídia, né? As ideologias socialistas, né? É desistir de casamento, desistir da família, que eu fui fazer essa pesquisa recente em função disso, né? Desistir da família, desistir dos valores. Os valores são colunas, são fundamentos. Fundamento, um pula-pula que você está pulando, ele não vira no primeiro pulo, porque as perninhas são fundamentos, tá certo? A piscina não transborda porque tem um fundamento. Tudo nessa vida tem um fundamento. O carro, o chassi, o eixo e os pneus são fundamento de toda... Então, por isso que não capota. Tem um fundamento que é apropriado. Então, o que é que as ideologias socialistas querem? Tirar o fundamento. Quem é o fundamento principal da minha vida e da tua vida? Jesus. Ele é a pedra de esquina. Deus, tá certo? Então, Atos 27 diz que os homens... Estava lá e os oficiais foram e cortaram a corda, tá certo? Os romanos dizem, aqui não tem negócio de desistir, não. Não tem que desistir de filho, não tem que desistir de filha, não tem que desistir de curso. Me lembrei agora de um grande amigo meu que fez engenharia, aperriei o juízo dele, e eu estudo, ainda hoje estudo. Eu estou esperando melhorar um pouquinho o dinheiro esse mês para entrar numa nova pós-graduação de neurociência. Agora esqueci da especialização, que é um negócio que eu quero fazer, achei maravilhoso. Eu gosto de estudar. E esse meu amigo entrou em engenharia, e engenharia não é para qualquer um. Engenharia, misericórdia. Sangue de Jesus, aquela ruma de matemática, cálculo, sangue de Jesus tem poder. E quando chegou lá, para tanto, é bem pertinho, eu fui na casa dele, eu acho que foi Deus. Aí eu parei a caminhoneta e achei a casa dele lá, fui lá, vim visitar, eu estava morando, sempre morei em outra cidade, né? Agora eu estou mais, nós estamos mais estabilizados, né? Compramos uma casa nessa cidade que a gente mora, e aí parei lá, e tá aí aquela alegria, abraço, e foi uma pessoa que me ajudou também, né, quando eu era jovem. Aí o curso, ele sabe, eu estou pensando em parar, eu digo, nem a pau, Juvenal, não, eu acho que então foi para isso que eu vim aqui, não. Rapaz, não estou aguentando mais, eu mesmo não suporto e eu já ganho dinheiro, porque ele já era arquiteto antes de fazer. Ele já desenhava o engenheiro. Eu digo, eu quero a sua assinatura lá, compadre. Esse negócio de você desenhar e a pessoa... E você vai conseguir. Não desista, amigo, o que você já percorreu foi longe demais. Isso era teu sonho. Essa tempestade, mas a praia está bem pertinho. E ele terminou e se formou e trouxe uma cuia de chimarrão para mim com a bomba de prata lá do Rio Grande do Sul. Eu não vou dizer o nome, porque no princípio eu fui logo esculhambando a historinha, fui dizer que ele queria desistir, mas um abraço para essa pessoa, tá certo? Provérbio 14:12. Há caminhos que ao homem parece direito, né? Então, na nossa lógica natural... Tem coisas que a gente olha, peça a apreciação de Deus nas tuas coisas, peça a confirmação de Deus. Pastor, mas eu não sei religioso, como é que Deus... Querido, Deus precisa de religião para tratar com você ou falar com você?
Quando ele foi botar qualquer coisa na sua vida, ele não precisou de religião, não, tá certo? Ele é teu pai e ele te ama. Então, se essa tempestade estava chacoalhando um navio por 14 dias, você imagina o que não iria acontecer com esse barquinho de madeira pequenininho, quando caísse dentro d'água. 14 dias não afundou o navio. Sabe quantos minutos esse barquinho ia durar dentro dessa água escura, cheia de pedra? 10 minutos. É uma para cima, uma para trás, uma para dentro. Prá! Aí rachou, trincou, não trincou não, uma arrastada que é para terminar de rasgar, porque a onda do mar funciona assim, tá certo? E eu, como um bom praiano, eu sei o que é isso, beira de praia, muitos anos pescando de dia e de noite, então eu sabia, hoje não, mas sabia muito bem como é que funciona. Joga para cima, esmaga na pedra, arrasta puxando, que é para arranhar, joga para cima, arrasta. Na terceira não fica mais nada, nem roupa, nem perna, nem pele. Se pegar a sua perninha, entendeu? Então tem que ter um momento certo de subir, tem um momento certo de se agarrar na hora que a onda estiver puxando, e um momento certo de se levantar e sair. Então eles não iam resistir. Então desistir, quando o diabo oferece desistir, ele está oferecendo fracasso. Só que ele não embala o papel de fracasso com uma embalagem feia, de morte, de coisa terrível. Ele dá uma embalagem bonitinha, de perspectiva, e saiu no aplicativo, e saiu na rede de TV Sangue de Jesus Tem Poder, aquela que você não deve assistir, mas desistir, tá certo? Abrir mão de coisas que Deus disse que não é para abrir mão, não está na pauta. E eu tenho certeza, se você parou aqui, pode ser 1 minuto, é porque Deus já falou para não desistir. E não desista. Tá certo? Deus não é uma ameaça, é porque Deus vai lhe dar vitória. Eu vou dizer de novo: o pessoal fica dando a mãozinha, eu não sei nem apertar para retribuir. Eu não sei. Eu tenho 4 aparelhos ligados, porque a webcam também tá... Deu problema a minha webcam ali. E eu não sei mexer nesse negócio. Aí, quando vocês mandam esse negócio, é só vocês sorrir. Tá bom? Mas obrigado, tá certo? Pela mãozinha assim. Então, o barquinho, o destino do barquinho é as pedras. O destino do navio são destinos maiores. Tem um porto esperando. Tá certo? Tem a tempestade, mas tem um porto esperando. E você vai chegar lá. Tá bom? Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Não desista. Então, jogar o barquinho na água é um prenúncio de desistência. O plano B, né? Vou deixar, porque se der tudo errado... Olha como é que eu comecei esse sermão do navio King. Vai dar certo. Por que queimei o barco? Volta não. Pode partir para dentro, vamos quebrar no machado, na lança, na espada, no karatê, é o que der. Na dentada, tá bom? Não tem volta não. Por quê? Porque queimei o barco, papai. A gente é aqui mesmo, vamos vencer. Tá certo? Vamos botar o esforço. Tá certo? Aí o cara se esforça. O Vico olhava e dizia, ele queimou mesmo. Vai ter que se esforçar. Né? Deus pode nos favorecer com bênção? Pode. Deus faz milagre? Faz. Mas a Bíblia diz, esforça-te e tem bom ânimo. Isso está em Josué. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu sou com você. Tá certo? Então, quem quer vida boa é governo socialista que quer... ficar dando... Eu não posso dizer isso, né? Parece que é proibido. Eu não posso, não. Deus quer que você volte a vencer em nome de Jesus, né? Mas, pastor, por causa da dificuldade. Jesus não disse, aquele que me seguir, tome sua cruz e siga-me. Tem cruz. E é por isso que é bom. Se fosse todo planinho... Olha, se tiver planinho, até na UTI, se fizer pim, não tá bom, não. Tem que estar assim, pim. Um em cima, um embaixo, um em cima, e pim. Aí tá bom. Tá? Então, não tem plano B. Tá proibido o decreto do pastor Marconi hoje. Tá proibido desistir. Não pode desistir. Ore a Deus e ele vai te orientar, ele vai trazer a paz, ele vai lhe fortalecer, ele vai trazer o recurso e vai dar tudo certo em nome de Jesus. E me dê uma caixa de fósforo, você vai ver se eu não vou queimar o barco lá de voltar. Não tem, o plano, tá certo? Quando eu pastoreava uma cidade, às vezes eu não cito,
Porque eu andei em muitas cidades. Aí, se eu for citar uma cidade, não citar outra, é como igreja. Eu nunca falo. Porque quando eu estava na igreja tal, tinha 700 membros, e aí os outros que eu estou numa igreja de 100 membros, vai dizer, pastor, nem ama a gente, tá com saudade do... Não, não é isso, tá certo? Então, eu digo, quando eu estava numa cidade, e é de fato, eu numa igreja, e havia um cantor, que esse cantor, quando ele apareceu, foi a coisa maravilhosa na minha vida. O CD dele veio... Hoje, me parece que ele não está muito no caminho cristão, mas chama-se... Eu acho que eu posso dizer, é Kleber Lucas. Os 2 primeiros CD dele foi impressionante. Jeová Rafa, meu Senhor, meu Jesus maravilhoso és. Aí, quando eu estava nessa cidade, eu estava numa tempestade lá grande. Eu peguei uma depressão que eu não sabia o que era depressão. Eu nunca tinha sentido, ninguém da família. E eu tive uma depressão pós-acidente, né? Pós-traumática. A gente sofreu um acidente muito grande com um caminhão, jogou o carro da gente a mais de 60 metros, capotou, não sei o quê. E depois eu fiquei com a luta de ministério não é para quem quer, tá certo? Ministério pastoral... Se for para ser galãzinho, todo bonitinho, aí acho que às vezes funciona. Mas se for para pastorear a vida mesmo, aí não tem que ter chamado de Deus, senão não vai, não. E eu, na tempestade, aí esse Kleber Lucas, ele lançou um hino que dizia assim, por que você que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu... a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Então, não é porque eu estou só vendo as nuvens da tempestade que o sol deixou de brilhar lá em cima, não. Então, não é porque está 14 dias do seu barquinho de noite aqui, 14 noites de insônia, 3 noites de insônia, 5 noites de preocupação, é porque eu não está vendo uma luz não é porque você está trancada numa situação, não é nem porque você está recluso e não pode ver a luz do sol, que o sol deixou de brilhar. Porque além das nuvens, acima das nuvens, o sol da justiça continua a brilhar em favor de você. Então, mesmo que a terra escureceu, como diz esse hino, Deus continua brilhando em seu favor. E a tempestade vai passar. Ele vai soprar. Você sabe o que é que sopra as tempestades? Quando eu estou nos aviões, sopra Deus, um vento. Deus, esse que duvido, que só falta não termina mais nunca. Nunca vai cabrum, 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 e balançando. E Deus sopra. O avião não pode mudar a rota. Então, sopra o vento aqui, Jesus, para tirar essa nuvem aqui de mim. Tira essa nuvem. Show, nuvem feia. Show. Né? Então, o sol vai brilhar na tua vida. Viu? Em nome de Jesus. Amém? Pastor, eu tinha até que sair. Pois não vá, não. Não vá, não. Vá, não, porque Deus está falando com você e o meu sermão demora. Geralmente é 40 minutos, tá certo? Então, Deus enviou o anjo da resposta para todo mundo. Não, porque todo mundo não estava perguntando. Quem estava perguntando? Paulo. Aí Deus enviou para Paulo. Olha, vai ser assim. Deus disse que ninguém vai morrer. Deus poderia ter dito, fica calmo, Paulo. Vai capotar todo mundo, esse povo queria matar você. Entendeu? E vai todo mundo pro saco. Não precisa nem enterrar, porque já estava no mar mesmo. Já. Mas não, Deus chegou e disse, ninguém vai morrer. Não vai cair um cabelo da cabeça. Quando Deus fala assim, é maravilhoso. Entrou 3 homens na fornalha. Aí Jesus entrou lá e disse, pode ficar tranquilo. Tranquilo, não precisa nem botar desodorante, não vai suar, nada. Aí quando os caras saíram, aí olharam, não tinha queimado nem os cabelinhos do braço. Olha, eu vou cozinhar ali no fogão, queimo os cabelinhos do braço. Quando Deus está no negócio, nem os cabelinhos do braço queimam. Viu? Fica tranquilo. Vai dar certo. Levanta a mãozinha! Olha eu na igreja. Vai dar certo em nome de Jesus. Tá certo? Então os homens fingiam que estavam jogando âncora, se firmando, e estavam jogando bote de desculpa, né, para fugir. Né? E o medo, eu imagino o diabo, porque do mesmo jeito que Deus levanta anjos, homens e mulheres de Deus para falar da boa palavra, o diabo sussurra palavras negativas. Não dê ouvido, tá certo? Não dê ouvido. Dê ouvido a Cristo, a Jesus, tá certo? Qual é o barco, Jesus? Pastor, que eu devo... Tá, o barco que o comandante é Jesus Cristo.
Tem um hinozinho antigo do canto de adoração da harpa. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega nos pés e entrega. Faz tempo que eu não canto esse hino. Que Jesus seja o comandante do meu barco, do teu barco, em nome de Jesus, tá certo? Por quê, pastor? Porque ele estando no barco, ele garante a chegada. Tem outro sermão, que é balançando aí, Jesus disse, acalma-te, aquieta. E o barco, tchum, estabilizou, a Azoura. O cara disse, quem é esse homem? Não teve, pelo amor de Deus, mas se fosse nordestino, diria. Eu duvido uma mulher nordestina não começar assim, pelo amor de Deus, quem é esse homem? A gente fala assim. Pelo amor de Deus. Ainda tem uma afinada na voz, senão não é nordestino. Se você não der uma afinada, mesmo grosso do jeito que eu falo, você tem que ter essa afinada no começo, que é para mostrar que é nordestino. Pelo amor de Deus, homem. Entendeu? E eu, homem? Quem é esse homem que até a tempestade e o mar obedece? Aí, certamente, não tem dizendo na Bíblia. Mas a resposta estava em pé na frente deles. Tá certo? E Jesus no barquinho, chega. E você vai chegar também, tá certo? No curso, pastor, amém. Na pós-graduação, amém. No mestrado, doutor. Tá cansado do doutorado? Oh, meu Deus, tá cansado do mestrado, não é? Você que achou que não ia passar nem no... Como é que se chama vestibular hoje em dia? Eu sou do tempo de vestibular ainda. Como é o nome do vestibular hoje? Que faz todo mundo, né? O vestibular, aquele negocinho, aquela prova. E você achou que nem ia passar, sabe? Você passou, Deus te ajudou. Você privou-se de festa, você não saiu, você foi estudar, entendeu? Sua família ficou feliz, você feliz. Aí você cursou, e agora está perto da conclusão, vai terminar. Tá certo? Porque tá o mestrado, a tese está difícil. Eu já fiz tese de mestrado sozinho numa casa de praia, com o meu melhor amigo, sofrendo porque tinha... perdido uma esposa, entendeu? Escutando Bartol Galeno, e eu não podia nem ir lá me agarrar com ele no bufete, porque é meu melhor amigo, ainda hoje e eu entendendo a dor dele, e eu sozinho fazendo uma tese de mestrado, entendeu? A orientadora doidinha, porque lá nessa praia nem telefone pega, a secretária foi e disse a ela, quem é o aluno? É Marcos, fique tranquilo. Pode ficar tranquilo que quando ele aparecer, ele vai trazer. E trouxe mesmo, tá certo? Na época foi 90 página de PDF. Então, e as tempestades? As tempestades pode ser isso, pode ser um curso, pode ser um negócio, pode ser uma pessoa, tá certo? Às vezes Deus corta a corda. Por quê? Porque a gente pensa que aquilo é uma salvação. Não é. É um barquinho de noite perto das pedras, no meio de uma tempestade. Então, Deus vai... Não, porque eu estava com tanto... Aí Deus, cortou a cordinha, aquele negócio... Foi embora de perto de você. Para quê? Para que você estivesse no lugar correto, que vai chegar no lugar correto que Deus reservou para a sua vida. Tá certo? Por isso que esse texto está falando isso, tá certo? E o barquinho que caiu, afundou. O barquinho, ele na verdade, que ele cortou, ele caiu, afundou. Ele nem, tá certo? Hebreus capítulo 4... essa palavra que eu estou falando, que Deus corta coisas, aí eu coloquei aqui, Hebreus capítulo 4, 12, que diz que a palavra de Deus é uma espada da verdade. Então, a palavra chega para explicar algumas coisas que faz divisão. Deus vai e corta. E ela penetra na nossa natureza. Quando Paulo diz, se alimente, também serve para esse momento. Deus está dizendo, eu estou alimentando você. Tá bom? Eu estou alimentando... Hoje, os negócios estão tudo rebeldes. O YouTube estava desviado, aceitou Jesus, está comportadinho. Agora foi o Play para botar o fundo no musical. Então, quando tem coisas que acontecem, a gente acha que vai ter discórdia. Pronto, o marinheiro queria fugir. Aí Paulo falou, o centurião foi lá e cortou as cordas. Não era para ter dado uma briga? Você disse, você cortou? Você cortou? Pois agora eu vou lhe mostrar como é que se corta. Aí, dentro do barquinho, ia ser um... Não. Sabe por quê? Porque quando Deus está no negócio, tem paz. Mesmo que você imagine que vai ser um desmantelho, vai ser algo... Não vai ter. Por quê? Porque Deus está no controle. O controle de Deus é diferente.
O homem precisa de um monte de estrutura para controlar uma molécula em velocidade. Se ela escapar, ela racha a Terra no meio. Ele acelera um átomo e precisa de uma estrutura mega grandiosa para suportar aquilo ali, para não escapar. Deus não, Deus diz, fique. E a coisa fica. Ou Deus diz, vá, e a coisa vai. Tá certo? Já estamos finalizando aqui. Então, a palavra, ela corta o mal, né? Ela corta o mal, estabelece a paz. Pastor, mas era meu princeso, minha princesa. Querido, Deus tem muitos príncipes e princesas para a sua vida. Esse vento que estava batendo no barco chama vento euroquião. É um vento contrário. Isso, tudo que está na Bíblia tem um sentido, porque às vezes se levanta o vento contrário na nossa vida. Isso quer dizer que você não está com Deus, você está sozinho? Não. Tá certo? Quer dizer que é um vento que vem contra esse barco, contra todos os barcos que estavam. As tempestades que se levantam. Tá? E 270, naquela hora eu falei mais de 200 homens, mas eu anotei, são 272 homens que estão esperando essa tempestade passar. Então, eles quando a tempestade passasse, quem fosse adorador de Apolo, iria adorar, ó Apolo, ó deusa Nefiti, ou não sei o quê, depois que a tempestade passasse. O que fosse algum marinheiro que tivesse a origem do Egito ia adorar o deus Ra e outros deuses lá. Depois que a tempestade passasse. Mas Paulo tem um mistério de adorar no meio da tempestade. Se lembre de Deus. Você, quando lembra de Deus... Eu me lembro de Deus de coisas que, às vezes, eu não posso pronunciar. Eu digo, Deus, tu sabe que eu estou feliz aqui por causa disso. Obrigado pela minha saúde disso. Eu agradeço pelo meu alimento. Eu agradeço pelas minhas funções fisiológicas. Você não sabe o que é a pessoa estar privada de qualquer coisa que a gente acha natural. O nosso cotidiano, quando não pode ser vivido, faz uma falta terrível. E Deus tem concedido a bênção e o favor dele na minha vida. A gente é que é mal agradecido, tá certo? Se eu fizesse um clube mal agradecidos, futebol clube, sociedade anônima, eu acho que ia ter muito sócio, porque a gente tem na nossa natureza, a gente sempre tão mal agradecidozinho, né? Aí Deus está lá, a tempestade, Deus envia o anjo, diz, olha, vai sair todo mundo vivo, todo mundo vai viver, tá certo? E aquele litígio que ele pensou que ia ter dos marinheiros com os soldados romanos, não teve. Porque essa agenda woke do Brasil, você já viu como... Eu vejo os comentaristas da TV, como estão criando inimigos. Eu não sabia nem que eu era inimigo de tanta gente, porque eu mesmo não sou inimigo de ninguém. E eu pensei que eu não tinha inimigo, mas eles vão botando... E como eu falei, fica ruim até me dizer que eu não sei se eu sou inimigo dos negros ou dos brancos, porque eu sou mestiço, né? Eu sou metade branco, mas eu sou inimigo de quem? E meu referencial é minha mãe, então... eu não tive um referencial de pai, aí eu tenho que ser inimigo de quem? Fica muito esquisito esse campo de inimizade que essa agenda woke, essa agenda de separação, que fica criando tempestades para lá pelo final tirar as colunas, os fundamentos da família, tá certo? Do esposo para a esposa, do pai com o filho, da filha com o filho, dos irmãos, dos amigos, tá certo? Hoje está sendo disseminada aí uma cultura que quer colocar você sozinho nesse barco de madeira que vai afundar daqui a 10 minutos. Mas nós somos seres sociais e de núcleo familiar. Não pode tirar a família, não pode tirar Deus, não pode tirar Papai do Céu da sua vida. Senão você tinha morrido de sarampo pequenininha. Pastor, mas tinha vacina.
Tinha vacina de muita coisa aí no meio do mundo. E tem muita coisa que foi vacina, mas tem muita coisa que foi Deus que guardou. Muita coisa. Depois da curva, com certeza foi Deus. Tá certo? Deus sempre foi a sua proteção, tá certo? E o diabo e o orc é intriga, né? Separação, né? Quer colocar você num canto que vai destruir. E por que eles fazem isso? Porque fica mais fácil governar o que está quebrado. Depois de você dizimar uma outra nação, fica muito mais fácil do rei governar lá. Governar sobre os destroços, enquanto tiver força, vigor e organização, tem resistência. Quando tudo isso é destroçado, é fácil demais governar sobre os destroços. O romano usava muito isso. Cada pessoa que era enforcada em Roma, eles não tiravam o corpo. O de Jesus foi tirado porque era o filho de Deus e o cara chegou lá e disse, eu quero enterrar ele. E não era nem para ter idade, e o cara chegou, ficou assim, aí disse, leve. Até hoje eu acho que ele está perguntando, por que foi que eu disse que leve? Entendeu? Mas o romano, ele deixava todo o grande império daquele tempo, ele deixava os escombros, as coisas fumegando e quem estava desvivido, para todo mundo olhar e criar pânico e medo. O governo pelo destroço e pelo medo. E é isso que o socialismo, a agenda woke, está tentando fazer, tá certo? E você tem que ter discernimento na sua vida. Firme-se nos princípios de Deus. Eu não concebo, você que é católico, você que é espírita kardecista, e você que é evangélico, você dizer que tem ideologia socialista e depois dizer que você tem fé em Deus. Tá certo? Se você apregou os conceitos da agenda woke e socialista, você não pode empunhar a bandeira de Cristo na sua vida. Porque Cristo é vida, querido. Tá certo? E quem serve a vida, preserva a vida. Tá certo? E Deus é Deus zeloso. Então, Deus não vai quebrar, Deus não vai deixar separar, Deus não vai deixar afundar e vai chegar ao lugar que ele garantiu que você ia chegar. As pseudo-soluções, né? Hoje tem muita pseudo-solução. Eu fui numa igreja, não é crítica que eu estou falando, é que tem coisas que eu tenho mais de 25 anos de pastor e mais de 30 que eu prego. Tá certo? Quando eu cheguei a pastor, já fazia pelo menos 5 anos que eu pregava. Mas aí eu fui convidado, eu fui numa igreja, e a igreja era tão escura, que era a minha esposa, a minha filha é grande também, do tamanho da minha esposa, eu que sou pequeno, agarrada no ombro da minha esposa, tipo trenzinho, o Levi agarrado na cintura da irmã, e eu atrás, botando a mão na cabeça dele para tentar ver para onde estava indo, né? Aí tinha fumaça, tinha aroma, tinha ar-condicionado, e isso não pode substituir o aroma de Cristo, tá certo? O mover de Cristo. Diz que quando Deus descia, o monte não era o vulcão, um monte, começava a sair fumaça. A presença de Deus a unção, o poder da presença de Deus não pode ser substituído por fachadas, tá certo? Então, me impressionou muito esse negócio, porque a gente chegou lá e só achou porque apareceu uma pessoa e botou um celular apontando para o chão com a lanterninha e direcionou. Nessa cadeira a gente conseguia ver, porque a parede era preta, o teto era preto, as cadeiras eram pretas e tudo preto. Você não via as pessoas, não via nada. E aí você chega da rua com a luminosidade da rua, entra num ambiente daquele, não substitui o fulgor da glória de Deus, tá certo? O levante e anda em nome de Jesus. Eu sou do tempo que eu estou pregando e olho assim, e a gente faz ou diz aquilo que Deus disse para dizer naquele tempo, e todo mundo vê que você está falando em nome de Cristo. E coisas acontecem. Mas se tudo está escuro, tudo escuro está, né? Jesus veio para libertar o cativo, né? Cortar as correntes, as cordas, em nome de Jesus. Vou finalizar, né? Os 3 pilares que o navio perdeu. 14 dias balançando, estou terminando, é a última
folhinha. 3 pilares que o navio perdeu. O navio tinha a bússola, o sextante e o vento favorável. Ele não tinha mais a bússola. Porque quando chacoalha mesmo, não tem mais não. Na primeira lapada de onda, o que tiver... Eu estava assistindo um filme de contêiner de navio. Rapaz, aqueles cabos, aquelas peças pesadas, que é uma dificuldade para o guindaste botar em cima. Quando a água vai e bate, mas olha, e parece uma pena. Então, perderam o sextante, perderam a bússola, perderam o vento favorável. Então, às vezes, no meio da tempestade, o nosso barquinho perdeu as coisas que a gente considerava natural para sustentar e para dar direção. Tá certo? Então, quando perde essas coisas, não tem mais o favor dessas coisas, mas sempre teremos o favor de Deus. Você sempre terá o favor de Deus. Tá certo? Mas o mecanismo humano, Deus... Não, eu estou dizendo que esses mecanismos, cada coisa no seu tempo, coisas que talvez sejam aplicadas na sua vida, que você considerava essencial, e talvez você esteja lamentando muito, porque uma onda levou uma coisa que você considerava essencial, e o essencial na tua vida, querida, é Deus. Vai recuperar não só aquela coisa, vai recuperar a capacidade de chegar em lugares grandes, a promessas grandes que Deus colocou na sua vida, tá certo? Aquele vento que eu falei, não vou voltar para não perder tempo, não pode suportar o ruá. Ruá é o sopro de Deus. O sopro favorável de Deus. Esse sopro pode ser tão potente de arrastar um continente inteiro ou de trazer vida a você. Foi o mesmo sopro que ele soprou na boca nas narinas de Adão. O mesmo sopro de Deus, ruá. O contrário é Euroquião. Eu disse que eu não ia procurar, mas Deus foi tão bom quando eu bati o olho aqui no papel. O Euroquião é contrário. O ruá de Deus é a teu favor. E vai vencer o sopro de Deus na tua vida, tá certo? E para finalizar, eu estava vendo um vídeo. Tem um do Pirata, que é uma série que está muito famosa. Eu não tenho Netflix, mas... E não é por nada, não. Também não vou dizer por quê. É porque está associado a algumas coisas que eu... Aí depois que eu descobri, não pelo filme, é a empresa. Aí tem esse pirata que ele ia entrar num desfiladeiro e ele precisava de ter um vento próprio para entrar. O desenho animado, eu adoro desenho animado, por causa do menino. Moama, ela só podia entrar num canto que tivesse o vento certo para ela entrar naquele lugar, senão os coquinhos pegavam ela. Eu estou falando isso porque são coisas que a juventude assiste para entender. Então, os termos antigos, a filosofia, diz que é obiportus, o nome desse vento. E desse nome desse vento sai uma palavra que você com certeza conhece. E você vai aprender hoje comigo. Então, quando a pessoa chegava a uma determinada cidade, que eu não vou dizer o nome, então havia rochas desse lado e uma maré contrária. A água descia de lá para cá. Já foi criada nessa estrutura para se defender de situações de guerra. Toda nação, antigamente, tinha que ter os seus muros de defesa. E, às vezes, eles usavam coisas da natureza. A capital, onde eu nasci, tem um Forte dos Reis Magos. Só que tem uma Pedra da Bicuda, tem um negócio lá, qualquer navio que vier de fora que não souber, afunda, porque tem que saber, senão não chega nem no forte. Entendeu? Então foi construído ali porque ainda usou uma coisa da natureza em favor do país daquele tempo, do Brasil e do Império e da cidade de Natal. Aí o que é que os navios faziam? Quando queria chegar naquela cidade, ele ficava esperando esse vento, obiportus. E o que é que esse vento fazia? Quando esse vento dava, ele era tão suave e forte que ele soprava sem jogar para as pedras e aquele navio conseguia entrar nessa cidade. E esse termo, obiportus, quando foi traduzido para a linguagem latina, virou oportunidade. Você sabia de onde é que vem a etimologia da palavra oportunidade? Daqui desse conceito. Então, o vento da oportunidade é o favor de Deus na tua vida.
Tá certo? Então, o sextante precisava das estrelas e do sol para medir. Deus é a nossa direção. Tá certo? Ele vai dar a direção correta na sua vida, em nome de Jesus. Não vai afundar, o ministério não acabou, o doutorado não acabou, o mestrado não acabou, a licenciatura não acabou, o segundo grau, como é o nome do curso de supletivo que faz, como é que... Ah, meu Deus. Não acabou o supletivo. Presta atenção. O curso profissionalizante supletivo não acabou. Não, vai terminar. Em nome de Jesus. Levanta a mãozinha e diga, vou terminar, eu vou conseguir, em nome de Jesus. Levanta a mãozinha. Eu estou olhando daqui, viu? Olha, Deus está vendo. Viu? Você tem que... Ah, mas eu escutei o sussurro do medo. Escuta a voz de Deus. Eu não sou Deus, eu sou um homem de Deus, como tem muitas mulheres de Deus. Então, pode ter tempestade, Deus pode ter cortado algumas cordas de barquinho que você queria fugir, algumas coisas que parecia ser... que na filosofia a gente chamou de fachada, mas Deus está soprando o vento da oportunidade na sua vida. Eu sou o pastor Marconi Teixeira. Nós fazemos o programa Dias Melhores. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Fica na paz. Agora vou desligar um por um, todo mundo com paciência, com o velhinho.